Agora, voltando àquele ponto que você comenta no início da sua fala sobre essa observação importante que você traz em relação ao voto dos BRICS, né, contra essa resolução da ONU, e só o Brasil votando a favor da resolução, eu queria ir além, e a gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores, sobre essa narrativa uníssona que existe na grande mídia atualmente sobre essa guerra ali na Ucrânia. E eu queria que você trouxesse um pouco essa reflexão aqui para a gente. Você falou que nunca viu uma só voz tão realmente monolítica como existe agora na grande mídia em relação a esse conflito. É isso mesmo? Eu queria que você compartilhasse esse pensamento aqui com o nosso público. Olha, eu acho que era o Foster Dulles que dizia isso, né? Os países não têm amigos, os países têm interesses. Quais são os interesses desse conflito? Um é a expansão do domínio norte-americano, domínio militar norte-americano, através, né, de uma organização que apesar de reunir 3 dezenas de países, são os interesses norte-americanos que guiam a OTAN, e que desde a dissolução da União Soviética foram avançando passo a passo na colocação de bases militares, baterias de mísseis, cada vez mais próximo da Rússia, que era o que remanescia da União Soviética. E chegaram ao ponto que a Ucrânia era a última fronteira e ia ser ocupada. A distância das fronteiras da Ucrânia, né, para Moscou, né, a partir de alguns pontos, ela não chega a 400 quilômetros. Né? Então, ela é muito mais perto, por exemplo, do que os mísseis que foram colocados em Cuba, na crise dos mísseis de 62, é muito mais perto de Moscou do que eram aqueles mísseis em relação a Nova York ou a Washington. Digamos assim, é na cara do gol. O próprio Putin, num daqueles seus discursos, ele disse que, olha, isso aí com um míssil Tomahawk é 40 minutos de voo e com um míssil hipersônico são 5 minutos. Isso é essencial na defesa antimíssil, porque a defesa antimíssil depende da identificação, localização, tracejamento da rota, disparo e trajetória do míssil antimíssil para ser detida. Portanto, é praticamente um míssil indefensável que se coloca a essa distância. Tanto é assim que, por inspiração dos Estados Unidos, foi feito um tratado mundial, do qual o Brasil é signatário, né, em que a maioria dos países não tem direito legal de produzir mísseis com alcance maior do que 300 quilômetros. É o nosso caso aqui. O Brasil não pode produzir mísseis com alcance maior do que 300 quilômetros, o que também torna esses mísseis completamente ineficazes para o Brasil. Quando houve aquela história da guerra, suposta guerra liderada pelo general Eduardo Bolsonaro, do Brasil contra a Venezuela, eu até brinquei no blog, dizendo o seguinte: olha, um míssil colocado na fronteira do Brasil com a Venezuela, apontado para Caracas, não chega na metade do caminho, por causa do alcance. Então, esse é o interesse militar que o Putin resolveu afrontar, né, e fez de uma maneira que a gente até agora, né, não consegue saber se ele está disposto, se ele tem condições de respaldar a jogada perigosa e ousada que ele teve. Eu, particularmente, não acredito nessas histórias que a gente ouve na televisão, que as tropas russas estão atrasadas, que não tem suprimento, que não tem combustível, que o soldado russo está furando o tanque de combustível para o combustível vazar e eles não poderem avançar. Eu não acredito em nada disso. Acho que existe uma preocupação do Putin em conter o avanço. Eles dispõem de tantos mísseis quanto os americanos dispunham naquilo que a gente, apertando um pouquinho a memória, lembra que aconteceu em Bagdá. A gente via a cidade completamente iluminada por dezenas de mísseis. Os russos têm mísseis para fazer isso em Kiev ou em Kharkiv, eles têm de sobra. Né? Mas eu acho que eles estão presos numa questão que já está péssima para eles, que já está o pior possível para eles, de não serem transformados em açougueiros perante o mundo.
entendeu? Sim. Então, acho que esse retardamento é uma esperança que eles têm de derrubar a resistência ucraniana, que é muito forte e que, sobretudo, né, se respaldou, né, de uma condução que teve o presidente Zelensky, né, que faz jus a toda a sua carreira profissional anterior, né, de ator. Ele se portou de uma maneira que conseguiu atrair a simpatia do mundo inteiro. Vocês podem notar, ele já não aparece na televisão como aparecia antes, durante a negociação, paletó, gravata, etc. Muito menos aparece de uniforme militar. Ele aparece ali como um jovem de camiseta, né, verde e fala de uma maneira, né, com que parece que ele está exigindo, e está exigindo do mundo ocidental que parta para esse disparate, né, de detonar armas, né, de destruição em massa econômicas, porque excluir um país do tamanho da Rússia de todo o comércio internacional, e pior, excluí-lo de todo o comércio internacional, exceto o de gás e de petróleo, que é vital para a Europa. Então, você não pode fazer negócio nenhum desde que faça esse do gás e do petróleo. Então, nós estamos vivendo uma situação absurda, uma situação louca. E o Brasil está correto de não ir agitar a bandeirinha lá, vou boicotar também, nós não temos nem o que fazer com isso. E nós devíamos e devemos manter uma política de neutralidade, que não é uma política de omissão, é uma política de neutralidade, que permita a gente colaborar num esforço para o que é mais urgente neste momento, que é interromper aqueles conflitos, que é interromper o massacre de gente civil e militar que está acontecendo ali, tá? E começar um diálogo para estabelecer razões aceitáveis de entendimento, cláusulas aceitáveis de entendimento, que eliminem esse foco de conflito. Há uma esperança muito grande agora, porque a China resolveu assumir, porque tem essa posição de neutralidade, resolveu assumir um papel mais ativo na negociação do que, a meu ver, tem que ser um imediato cessar-fogo incondicional das duas partes, para depois começar a discutir quais são as condições que cada parte coloca para essa situação.